Olá a todos, nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que é muito importante hoje no direito registral, que é a regularização fundiária urbana. Por que esse tema é tão importante? Porque existe uma quantidade enorme no Brasil de imóveis irregulares. Então, hoje, não hoje, mas de uns anos para cá, a comunidade jurídica, o governo federal, vem discutindo maneiras, fórmulas, para que o Brasil resolva esse problema de tanta irregularidade urbana. Por isso esse tema é tão importante. Nós tivemos uma evolução legislativa e eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando vamos trabalhar com o tema regularização fundiária é o que é regularização fundiária, né? O que é isso? O que é esse instituto? Regularização fundiária são mecanismos, né, para tornar um imóvel que é irregular em regular. Tá? Então, essa é a primeira ideia. Eu quero regularizar o que está irregular. E o que é o imóvel irregular? Né? Então, vamos começar a trabalhar o seguinte: o que é o imóvel regular? O que é o imóvel regular? É aquele que tem uma matrícula num registro de imóveis ou uma transcrição. Ele pode ser regular e ser objeto ainda de uma transcrição, só voltando um pouco para que vocês fiquem no mesmo passo que eu. Até a Lei 6.015, nós trabalhávamos com o sistema das transcrições, então os imóveis eram transcritos. Qual que é a diferença? Né? As transcrições, elas eram feitas naqueles livros antigos, à mão, e elas eram transcrições do negócio jurídico. Então, ela não necessariamente se referia a um único imóvel, ela poderia se referir a vários imóveis ou a parte de um imóvel. O que era transcrito era um negócio jurídico e não propriamente um imóvel. Mas os imóveis que estão ainda, e nós temos ainda no Brasil e em todos os cartórios que são antigos, né, que são anteriores à Lei 6.015, que é de 1973, mas entrou em vigor em 76, todos os cartórios que são antigos, anteriores a essa data, têm transcrições. A minha serventia, por exemplo, ela é de 1865, então nós temos mais de 60 mil transcrições. Existem ainda imóveis que não foram matriculados, ou seja, não foram transformados para o novo sistema. Qual é o novo sistema? O novo sistema é o sistema das matrículas, que apareceu em 1976, com a entrada em vigor da Lei 6.015. Então, o que é esse sistema da matrícula? A base da matrícula é para cada imóvel existe uma matrícula e para cada matrícula existe um único imóvel. Então, aquela matrícula é o registro daquele imóvel. Tudo que vai acontecer naquele imóvel é feita uma anotação, ou um registro, ou uma averbação na base da matrícula. Tá? Então, o que são imóveis regulares? São aqueles que são matriculados ou transcritos em um cartório de registro de imóveis. Mas não é só isso. Pode ser que eu tenha um imóvel que seja matriculado ou transcrito, mas ele não seja regular. Por quê? Porque ele não seguiu a legislação da época. Exemplo, nós temos, por exemplo, ao longo desses últimos 30 anos, nós tivemos casos de parcelamentos irregulares do solo, ou seja, divisão de glebas maiores em lotes menores, sem observância da legislação de parcelamento do solo, que hoje é a Lei 6766. E como é que esses loteadores irregulares perpetravam essas irregularidades? Eles vendiam, na verdade, uma fração ideal de um imóvel maior. Então, imaginemos que eu tenho uma gleba muito grande e eu quero fatiar essa gleba em 200 lotes. Eu calculo pela área da gleba, divido por 200 e acho um percentual de fração ideal. Então, o que faziam esses loteadores nos últimos anos, né? Até 2000, quando foi proibida essa prática? Eles vendiam um percentual da matrícula. Então, esse imóvel estava matriculado, muitas vezes as pessoas estavam com suas escrituras registradas nas matrículas, com um percentual de X%, geralmente era 0, alguma coisa por cento do imóvel, mas esse não era um parcelamento regular, porque ele não seguiu a legislação. Então, muito embora o imóvel tenha uma matrícula e, às vezes, o proprietário do lote tenha um registro em seu nome, esse imóvel não é regular.
Tá? Outra situação, existem imóveis ainda que estão na transcrição, que são loteamentos anteriores à Lei 6766, que parece que são irregulares, porque não tem registro desse loteamento no livro 8, que a gente chama que é do registro das transcrições, né? Então, voltando um pouco, antes das matrículas, no sistema das transcrições, os loteamentos eram registrados no livro 8, que era um livro manual também, em que os loteamentos eram ali registrados e os processinhos de loteamento arquivados. Muitos loteamentos não têm esse registro. E as pessoas acham que, porque não tem esse registro no livro 8, o loteamento é irregular. Também nem sempre, cuidado. Há que se olhar a legislação da época. Antes da Lei 6766, nós tínhamos o Decreto-Lei 58. Esse decreto é que regia o parcelamento do solo. E esse decreto ele só obrigava as pessoas a fazerem o registro do loteamento se elas fossem vender os lotes por oferta pública e a prazo. Se fossem vender à vista, não haveria necessidade de fazer o registro do loteamento. Então, há muitos loteamentos dessa época que estão em transcrições e que não são irregulares. Então, há que se tomar bastante cuidado nesse primeiro momento para identificar o que é o objeto do que nós estamos trabalhando, que é o imóvel irregular. Nem sempre o imóvel, por regra, vai ser um imóvel que tem uma matrícula, que tem um proprietário, mas nem sempre pode ser que o imóvel tenha uma matrícula, tenha um proprietário e ainda assim seja irregular, ou pode ser que o imóvel seja transcrito sem registro no livro 8, ou seja, com uma aparência de que ele é irregular, mas na verdade ele é regular porque ele seguiu a legislação da época. Então, o que é a grande sacada é seguir a legislação. Então, aqui eu coloquei para vocês a evolução legislativa do parcelamento do solo em incorporações. Então, há que se seguir essa legislação. Então, por exemplo, temos primeiro o Decreto-Lei 58, que é de 1937, com o decreto regulamentador, que é o 3079 de 38, e ele falava o seguinte, registro do loteamento era necessário apenas para a venda de imóveis em parcelas, a prazo e por oferta pública. Então, se eu não tivesse essas 3 características no loteamento, eu não precisava fazer o registro no livro 8, que nós chamamos, que é o registro num livro especial do sistema das transcrições. Eu poderia fazer essa venda. E como que a gente sabe se o parcelador da época vendia ou não a prazo? Nós pesquisamos os compromissos, porque naquela época existia um outro livro, que era o livro para registrar os compromissos. Se não há compromissos registrados daquela época, nós inferimos que não havia venda a prazo, porque o loteador só fazia compromisso se a pessoa fosse pagar em parcelas. Não havendo esses registros de compromissos, nós entendemos que não foi feita essa venda a prazo. Então, não haveria necessidade, para a legislação da época, de registrar o loteamento. Então, se a transcrição contiver todas as características do loteamento, como descrição dos lotes, dos arruamentos, enfim, tiver todas as características, dá para considerar este parcelamento como regular. Tá? E aí abrir as matrículas de acordo com o que está as informações que estão na transcrição. Tá? Outra lei importante que nós tivemos posteriormente é a Lei 4.591, que é a lei das incorporações e dos condomínios, né? Que trata das incorporações. Então, até hoje essa lei é vigente, ela é desde 64, ela não vale mais para condomínio, mas ela ainda vale para incorporações. Não vale para o condomínio, porque agora o Código Civil regula essa matéria. Mas para incorporações é a lei é a lei de regência, é a 4.591. Então, para eu vender imóveis, né, futuras unidades autônomas, eu preciso primeiro incorporar. O que é incorporação? É um procedimento no registro de imóveis com vários documentos que começam, inclusive, que vêm documentos da municipalidade, que tem uma série de coisas que tem que aprovar, projetos que têm que ser aprovados, e isso vai para o registro de imóveis registra essa incorporação, e isso já era assim desde 64, e continua até hoje. Então, edifícios de apartamentos, né, que são vendidos como unidades autônomas para as pessoas por meio de fração ideal, ou seja, sem o registro da incorporação, enquanto ele está em construção, ou sem a instituição do condomínio após o término das obras, se essas pessoas compram apartamentos ou salas comerciais como se fossem frações ideais,
este prédio é irregular. E aqui é bom que eu faça um parênteses, que é o seguinte: não dá para saber se o imóvel é regular ou irregular olhando para o empreendimento. Por quê? Porque não é só as favelas. As pessoas têm ideia de imóvel irregular, favelas, né? Ou aquelas casas feias em bairros pobres. Não é essa a nossa realidade. Nós temos imóveis irregulares em todos os setores da sociedade. Temos prédios de luxo, temos loteamentos de luxo, com piscina, e também temos a parcela carente da população com esses imóveis irregulares. Então, não dá para a gente saber se o imóvel é regular ou não, somente olhando para o imóvel em loco. Há que se investigar aonde? No registro de imóveis. É o registrador de imóveis que vai ter condições de afirmar para o interessado se aquele imóvel é regular ou não, se ele pode ser vendido ou não, se aquele contrato com aquela fração ideal ou daquela unidade futura, ele é uma unidade que existe, que está constituída no registro de imóveis. Então, isso é bastante importante que as pessoas entendam. Então, essa legislação, ela tem que ser seguida. Se ela não for seguida, o parcelamento que é feito, a revelia dessa legislação, é considerado um parcelamento irregular. Depois dessa lei, nós temos uma lei, que é a Lei 4778 de 65, que também ela traz a necessidade da aprovação da municipalidade, porque no começo, no Decreto-Lei 58, não tinha essa preocupação. Ela também olha para questões sanitárias, questões militares e questões florestais. Depois nós temos o Decreto-Lei 271 de 67, com novos padrões de exigência para esses parcelamentos do solo. E, finalmente, a gente tem a Lei 6766 de 79, que traz aí toda a normativa que nós seguimos até hoje também para o parcelamento do solo, seja na modalidade de loteamento ou desmembramento especial, ela regulamenta essa matéria. E aí, assim, ela tem critérios urbanísticos muito mais rígidos, ela traz necessidades de licenças, de aprovações, de estudos, e isso, somado aos planos diretores das cidades, torna o parcelamento do solo mais custoso, mais difícil, mais complicado. E aí, por isso, nós vimos nos últimos 30 anos deliberadamente alguns parceladores desrespeitando a Lei 6766. Então, quando há um parcelamento do solo, o que é parcelamento do solo? É você dividir uma área em várias áreas menores, né? Que pode ser loteamento, quando eu estou falando com o novo arruamento, que eu tenho novas ruas, ou desmembramento especial, quando não tem abertura de novas ruas. Tá? Então, se eu faço um parcelamento do solo na modalidade de loteamento ou desmembramento, sem observância da Lei 6766, que agora sim exige um registro de loteamento na matrícula para qualquer tipo de alienação, então, ainda que eu não aliene a prazo, enfim, para dividir o solo, hoje com a lei atual, eu preciso do registro de um loteamento na matrícula do imóvel. Então, esse registro ele é cercado de várias formalidades, de vários documentos que o registrador tem que analisar para que seja deferido esse registro e aí sim abram-se as matrículas dos lotes que poderão ser alienados para o público. Tá? Sem a observância disso, esse parcelamento é irregular. Tá? O problema da irregularidade urbana no Brasil. Eu até coloquei aqui um slide, que é bem elucidativo, que é assim, 84%, mais de 84% da população vive em cidades. Tá? E mais de 50% dos imóveis urbanos são irregulares. Veja que coisa engraçada, né? Nós temos mais da metade de imóveis irregulares. O IBGE estima que sejam 4 milhões de imóveis irregulares no país. Mais de 100 milhões de pessoas vivem em situação irregular. Então, por isso que eu digo que a regularização fundiária é um problema e é uma solução, né? Porque hoje existe um aparato para se trabalhar com isso, o que há alguns anos não existia. Muito importante, porque nós não estamos falando de uma parcela pequena da população, nós estamos falando de uma parcela grande da população que vive em situação de irregularidade. Tá? Quais são os fatores, né, de irregularidade? Por que nós tivemos esse problema de irregularidade urbana? Nós tivemos por quê? Eu destaco, são vários fatores, né, diversos fatores, mas eu destaco 4 principais fatores, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que foram bastante importantes para que esses imóveis irregulares se
proliferassem, né? Então, o primeiro é a atuação falha do poder público em gerir e fiscalizar o crescimento das cidades. Então, grande parte do problema que nós vivemos hoje se dá à falta de fiscalização e de medidas, né, preventivas do poder público, que deixou as cidades se desenvolverem de maneira desordenada, de maneira não planejada. Né? Então, esse é um dos fatores. Outro fator foi a ganância dos empreendedores. Então, aqui nós podemos destacar por quê? Porque, como eu expliquei, a Lei 6766 é uma lei rigorosa. Né? Em muitas cidades, por exemplo, ela prevê a necessidade de transferência de um percentual da área loteada para a municipalidade. Como vocês sabem, com o registro do loteamento, né, na matrícula do imóvel, as áreas públicas, né, as áreas que não são privativas dos lotes, são automaticamente transferidas para o município. Né? E os municípios exigem um percentual de área institucional que depois se servirá para levar equipamentos públicos. Então, por exemplo, se você faz um loteamento num bairro que não tem nada, né, a municipalidade precisa prever que naquele bairro, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai precisar de uma escola, vai precisar de um hospital, de uma creche, vai precisar, enfim, de postos de saúde, equipamentos chamados equipamentos públicos. Então, por isso que a Lei 6766 e os planos diretores prevêem que uma certa parcela dessa área, dessa gleba, que vai ser loteada, seja transferida para o município. Então, o loteador ele não consegue aproveitar 100% da área, perdendo só as ruas. Né? Ele vai ter que destinar uma parcela para o município. Então, isso também, a ganância de alguns empreendedores que não queriam dispor dessa parcela, foram um dos motivos de irregularidade. Outra demanda cada vez maior, cada vez mais crescente, por moradias nos grandes centros urbanos. Né? Nós temos aí, nos últimos 30 anos, 30, 40 anos, uma avalanche de pessoas saindo do campo, onde o trabalho começou a ficar muito mais escasso, muito mais difícil, indo para as grandes cidades, onde tinha maior oferta de trabalho, melhores condições de salário, e com isso a demanda habitacional não acompanhou. Então nós temos um grande problema, um grande déficit, até hoje, né, habitacional nas grandes cidades. Né? A gente não consegue acomodar todo esse pessoal que vem do campo e até de outros estados, né, com ampla migração, em busca de novas oportunidades. Então, esse também é um dos fatores que contribuiu para a irregularidade urbana. E, finalmente, isso é bem característico no estado de São Paulo, não sei em outros estados como é que funciona, são os projetos habitacionais irregulares. Nós tivemos, aqui no estado de São Paulo, problemas com CDHUs e Coabs, fazendo empreendimentos populares, então entidades governamentais, né, ligadas ao governo do estado, com intenções as melhores, né, de realmente promover e facilitar a aquisição da casa própria pela população de baixa renda, só que fazendo isso de maneira irregular. Então, grande parte hoje do que nós estamos regularizando são empreendimentos dessas entidades que são projetos habitacionais ligados ao governo do estado, Coab e CDHU. Assim, empreendimentos enormes, com 1.500, 2.000, 3.000, até 5.000 unidades que estavam em situação irregular perante os registros de imóveis e que agora estão sendo regularizadas com o aparato novo da regularização. Tá? Qual que é o resultado disso? Né? Qual que é o resultado de tanta irregularidade urbana no país? Então, nós temos aqui, ó, nós temos a posse precária de áreas públicas e particulares, sem infraestrutura e muitas vezes em área de risco. Por quê? Porque é tudo irregular, eu não tenho um planejamento, né, não tenho uma forma de planejar esses bairros. Então, tenho posses irregulares, tanto de áreas públicas como particulares. Tenho áreas ocupadas de forma irregular, mas com alguma infraestrutura. Tenho áreas com toda a infraestrutura, muitas vezes até em locais nobres, como eu falei, até luxuosos, mas sem preocupação com a regularidade. E tenho áreas ocupadas pelo próprio poder público. Nós também vemos isso nos municípios. Os municípios muitas vezes construíram casas populares, mas sem preocupação de seguir a legislação urbanística e registral, então também perpetrando para que isso seja visto de maneira irregular. E quais são as consequências de uma irregularidade urbana dessa magnitude? Né? Então, nós temos algumas consequências. Ó. O direito não pode ser regularmente transmitido, então eu não tenho propriedade, eu não posso transmitir essa propriedade de maneira regular.
né? O bem não pode ser dado em garantia, então a pessoa que mora nessas situações, ela não pode dar o seu imóvel em garantia para melhorar as suas condições de habitação, para levantar um financiamento, para reformar o seu imóvel, para melhorar o seu imóvel. Não há estímulo para investimento no imóvel porque ele vive em insegurança. Eu coloquei lá uma cela de insegurança. Por quê? Ele não sabe até quando ele vai poder ficar nesse imóvel, porque esse imóvel não é seguramente dele. Tá? O valor de mercado de um imóvel irregular é muito inferior ao de um imóvel regularizado, então nós temos percebido isso muito claramente nas regularizações. Quando o loteamento é regularizado, existe um salto no valor dos imóveis. O próprio poder público tem dificuldades de investimento no local, porque muitos investimentos que vêm do governo federal são atrelados à regularidade do imóvel. Então, isso não engessa a municipalidade para fazer um melhor planejamento. Muitos lugares o poder público não consegue arrecadar impostos e os serviços públicos são precários, justamente porque existe toda essa irregularidade. E, finalmente, existem áreas de risco e áreas ambientalmente sensíveis que são vulneráveis ao crescimento das cidades. Então, assim, nós temos inúmeros problemas causados pela irregularidade urbana no país, né? Então, várias consequências e vários problemas atrelados a isso. E para combater isso, ao longo dos últimos 30 anos, a legislação vem sendo reformada, vários instrumentos vêm sendo colocados, mas até 2009 essa legislação não era forte o bastante. Ela não era capaz de lidar com esses problemas tão grandes, como eu falei, mais de 50% dos imóveis irregulares é muito imóvel para lidar. Para vocês terem uma ideia, em região de litoral chega até 80% dos imóveis irregulares, porque em faixa de marinha, em áreas ambientalmente protegidas, enfim, uma série de problemas. Então, ao longo desses últimos 30 anos, existiam medidas, alguns mecanismos, sim, como, por exemplo, a uso capião, que é um mecanismo individual, né, que olha para o problema individualmente. Então, aquela pessoa que tem a posse daquele imóvel, desde que não seja em área pública, conseguiria, por meio de uma ação judicial de uso capião, ver reconhecido o seu direito de propriedade sobre aquele imóvel. Mas a uso capião, ela não resolve o problema de maneira global, ela apenas resolve com doses homeopáticas, né? Porque as pessoas são tituladas de forma individual, não há uma preocupação urbanística para resolver o problema do parcelamento irregular. Então, nós tivemos alguns mecanismos que vieram vindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós podemos citar a medida provisória de concessão de uso especial para fins de moradia, que é a MP 2220 de 2001. Também podemos citar a Lei 11.481 de 2007, que é a concessão de direito real de uso, e também a titulação de posse em desapropriações de interesse social para fins de desapropriação, né, de regularização, que é a Lei 9785 de 99. Essas foram alguns mecanismos de regularizações até 2009. E no estado de São Paulo havia um procedimento de regularização que era previsto nas normas de serviço da Corregedoria e que corria perante o juiz corregedor. Então, em São Paulo, no estado de São Paulo, especialmente na capital, muito se avançou, assim, muito não digo, mas razoavelmente se avançou em relação à regularização fundiária por meio desses mecanismos, né, que precisava do Poder Judiciário, primordialmente, que nós sabemos que já é abarrotado de ações, né, e já é difícil de lidar, em assuntos terrivelmente complexos, né, e sem legislação, sem aparato para se socorrer. Então, no Estado de São Paulo, essas regularizações eram feitas perante o juiz corregedor, e depois o juiz corregedor mandava esses procedimentos ao registro de imóveis para que eles fossem registrados. Tá? Agora, isso era incipiente diante do problema de irregularidade urbana que existia e que existe até hoje no Brasil. Então, por isso, em 2009, nós tivemos uma legislação totalmente revolucionária, que foi a Lei 11.977, de 2009, que foi uma lei que eu chamo de divisor de águas, né? Antes nós tínhamos mecanismos esparsos, que geralmente não garantiam
a propriedade, garantiam até, às vezes, a posse, ou olhavam o problema de maneira individualizada, como no caso da uso capião. E em 2009 nós viemos com um instrumento forte, diferente, sistemático, sistematizou a matéria, né? A Lei 11.977 traz todo um capítulo destinado à regularização fundiária, descrevendo minuciosamente todos os passos, os procedimentos, tudo o que era necessário fazer para se perpetrar uma regularização fundiária. Tá? Depois, nós vamos ver, eu vou falar um pouquinho dessa Lei 11.977, nós vamos ver que lá em 2016 nós tivemos a MP 759, que revogou a Lei 11.977, então eu até vou colocar aqui depois no próximo bloco eu vou colocar a evolução legislativa, e depois nós tivemos a Lei 13.465, que é a lei de regência atual. No próximo bloco nós vamos ver como esses mecanismos de regularização fundiária foram evoluindo a partir da Lei 11.977 em 2009 até os dias atuais.